Boa Meu noite Deus. a todos vocês que estiverem online, quem estiver no link. Hoje nós vamos fazer Levítico capítulo 19 sobre santidade na conduta pessoal. Thay, o que que é o ser santo pessoalmente? Primeiro, Deus está falando com o povo de Israel e a comunidade de Israel. E também vai contar, obviamente, com quem estiver lá que migrou, né, do Egito com eles para lá, os que foram morar, viver junto com eles. Mas o que que é, Thay? A santidade da conduta. O que que é o santo? A gente sempre fala, qual é a origem da palavra santo? Separado à parte. Então, a sua conduta é uma conduta que é separada à parte do restante do mundo, no caso de, por exemplo, como as pessoas se elas se comportam sexualmente. Como é que uma pessoa, nos princípios bíblicos, se comporta com sexo na vida delas? Como é que as pessoas da Bíblia, com produtos, ó, com princípios bíblicos, se comportam com álcool na vida delas? Como é que. Então, é a santidade da sua conduta. A sua conduta é uma conduta separada à parte por Deus. É uma conduta que Deus olha e ele fala: essa pessoa aprendeu, né, a como conduzir a vida dela, como conduzir as ações dela, as escolhas dela, tudo isso baseado, obviamente, no princípio bíblico. Então, tem muitas pessoas que falam, mas como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Como é que eu vou saber se isso é de Deus? Como é que eu vou saber? É muito simples, é só ler a palavra de Deus. E o que não for contra a palavra de Deus é de Deus, né? É obviamente que quando as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, fica mais difícil de entender quando é de Deus, como é que Deus fala, ou como que. Mas isso, obviamente, com o nosso relacionamento estreitando em Cristo, a gente lendo mais e mais e mais a palavra, a gente vai ter mais acesso até mesmo pelo Espírito Santo, né? Então, a conduta que a gente tem nessa terra obviamente, é que ela tem que ser santa mesmo. Então, tem que ter uma conduta de santidade, e não é para a gente entender que a conduta de santidade é você somente estar coberta da cabeça aos pés e que você absolutamente não pode fazer nada, e que você não é isso. Deus não fala disso, Deus não fala, né? Você vê, Davi fazia festas quando ganhava as guerras ou quando estava feliz, para quê? Para louvar a Deus. Então não é questão de o que você faz, o que eu não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Como Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo convém. E vai convir, obviamente, com o que está escrito na Bíblia. Então, aqui a gente vai ser apresentado agora da forma, do ponto de vista de Deus, diretamente a Moisés, né? Porque tudo da Bíblia é o ponto de vista de Deus, obviamente, mas aqui a Moisés vai ser apresentado, né, a eles a conduta pessoal de cada ser humano. Não é a conduta pessoal de grupo, ou de povo santo, povo escolhido, não, é cada pessoa daquela comunidade, daquele momento ali, como é. Então, aqui a gente já vai ter como é que eu posso explicar isso? Aqui a gente já vai ter tipo esqueci como é que fala. A gente vai ter aqui já uma apresentação do que Deus pensa da conduta de cada pessoa, né? Então, vamos lá. Fazer a nossa oração primeiro. Senhor Jesus Cristo, obrigada por nos reunir aqui nesse momento, que é o início de todas as nossas orações, de todas as nossas lives, porque é necessário a gente agradecer, meu Deus, agradecer a sua misericórdia, agradecer o seu amor por nós, agradecer que o Senhor nos convida para estar aqui, que a gente obedece e vem, independente do horário, independente de como, estamos aqui firmes e fortes, e sabemos que é porque o Senhor nos escolhe, que a gente não tem Jesus, a gente não tem, o Senhor já deixou isso muito claro, que a gente não tem essa inclinação, Senhor, de simplesmente, quero ler a Bíblia, eu quero fazer isso, eu quero estar mais próximo de Deus. Não. Quando isso acontece, o Espírito Santo chama, e aí não tem volta atrás, não tem como a gente cancelar, não tem como a gente desistir, porque é muito maior do que nós, e a nossa missão é sempre essa, servir a Ti, Te amar, Te louvar, não há nada melhor do que isso nessa vida. Então, obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada porque hoje completa mais uma semana de leitura, o Senhor nos deu mais uma semana de saúde, mais uma semana de vitórias, independente dos nossos altos e baixos na vida ou de obstáculos, o Senhor até aqui nos trouxe e continuará. Então, obrigada em nome de Jesus, amém. Obrigada por esse momento, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo revele a mim nessa live hoje, para que seja revelado a todos nós aqui, que a gente use no nosso dia a dia, para que a gente possa ser reflexo de Ti.
que a gente aprenda a renunciar aquelas coisas que nos afastam de Ti, que a gente aprenda a ter uma conduta exemplar, meu Deus, baseado em Cristo, baseado no que o Senhor nos ensinou. Nunca seremos como Cristo, nunca seremos perfeitos como Ele, mas estamos no processo de aperfeiçoamento o tempo inteiro. Muito obrigada, Jesus, obrigada, porque o Senhor é o nosso verdadeiro influencer, o Senhor é o nosso verdadeiro mestre, é aquele que a gente olha, aquele que é o nosso exemplo de vida. Então, que nós possamos aprender, meu Deus, cada vez mais. Que a gente possa ter uma live muito abençoada. Que todas as forças malignas, espirituais, carnais, materiais, todas que tentam parar a nossa vida de chegar cada vez mais próximos de Ti, na nossa conduta, Senhor, seja quebrado, amarrado, expulso da nossa vida, em nome de Jesus, para que a gente possa ter uma conduta exemplar, todos aqueles, sejam nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos amigos, todas as pessoas que olharem para nós, que elas possam ver Cristo em nós. Em nome de Jesus, agradeço, que o Senhor nos livre das distrações na live de hoje. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 19 de Levítico. Santidade na conduta pessoal. O Senhor também disse a Moisés, ele falou ontem sobre a conduta, sobre a conduta especificamente, mas sobre a vida sexual, né? E agora ele está falando sobre a conduta pessoal de cada um. Então, por isso que ele fala, o Senhor também disse a Moisés. Amém, amém, amém. Oração, amém. Dada pelo Espírito Santo, amém. Então, o Senhor também disse a Moisés, complementando o que ele falou ontem, que eu estou até com vontade de voltar ali para ver qual que era o enunciado de ontem, que eu realmente não consigo lembrar, mas veremos agora, porque eu vou voltar para a gente ver. Só um minuto. Então, o de ontem práticas sexuais proibidas. Então, Deus falou sobre as práticas sexuais proibidas, de pessoas com pessoas, relações de pessoas, né? E hoje ele vai falar sobre a conduta, a santidade na conduta pessoal. Então, Senhor disse também a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Lindo, maravilhoso, perfeito, melhor não há. Logo, nós temos a possibilidade de termos uma conduta cada vez mais santificada. Tá, ele está dizendo que sejam santos. Então, o que significa para religiões que dizem que santos são só aqueles que são canonizados, ou escolhidos a dedo, ou que um grupo X, né, religioso que escolhe quem vai ser santificado, quem vai ser, né? Todos nós somos santos. É uma ordem de Deus, uma instrução de Deus. Sejam santos. Somos todos santos por sermos separados à parte desse mundo maluco em que vivemos. Logo, sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai, e guardem também os meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos e nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que ofereceram, ou no dia seguinte, como a gente já viu que ele abriu, não abriu exceção, mas que ele mostrou que algumas, né, poderia ser guardado até o dia seguinte. O que restar até o terceiro dia, ele nunca disse que pode passar o terceiro dia, será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Aí, o que acontece? Se fosse uma instrução que Deus nos dá hoje, né? Se for depois do terceiro dia, não vai ser aceito. Aí vão ter pessoas que vão comer no terceiro dia e vão dizer, poxa, Deus, olha só como é que Deus é. Como é que pode Deus não ter aceitado a minha oferta? Qual foi o dia que você fez a oferta? No quinto dia. Então, Deus tem instruções, tem regras, tem formas, e a gente precisa entender que funciona dessa forma, né? A gente não pode, por exemplo, plantar uma semente de maçã hoje e amanhã já ter macieira. Isso não vai existir. Existe tempo e processo para as coisas, né?
Quando a colheita, não, desculpa, quem comer no terceiro dia será castigado, porque contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não comam as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente a história de Ruth, por exemplo. A gente vai ver mais lá na frente, né, em relação a isso, em relação ao trigo, ao joio. Quando cair, né, a gente vai ver na parábola que Cristo fala, né, das sementes caindo no concreto e na terra seca e tudo mais. Então, o que ele está explicando é quando vocês fizerem a colheita, não colham as espigas nos cantos dos campos e nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixaram cair. Peguem o melhor, peguem o que é salvo, peguem o que está certo. O mesmo se aplica à colheita da uva, não por conta dos vinhos, né, que eram feitos. Não cortem até o último cacho de cada videira, e nem apanhem as uvas que caírem no chão. Por quê? Deus tem um coração, Deus é tão lindo. Olha o porquê. Deixem-nas para os pobres e os estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. O que que ele está dizendo? Você que é o dono, né, desse lugar, que tem a uva ou que tem, né, o trigo, quer que seja, quando cair, faça o que é o correto, faça o que é o certo, fique com aquilo que é seu, que está, se deixou cair, se não está mais na sua, né, o que o ceifeiro for deixando, não é seu mais. Porque vão ter pessoas que vão necessitar daquilo. E Ruth, essa história de Ruth é muito bonita. A gente vai ver, né? Naomi, Ruth, a gente vai ver a história como é linda, e isso aqui faz parte. Então, deixem-na para os pobres e os estrangeiros. O que que significa? Que Deus, ele é o provedor. Não importa o que a gente acha que foi o meu trabalho que fez isso, né? Esse termo novo de self-made, que é a pessoa que se fez propriamente, ela se fez, né? Self-made a mulher, self-made o homem, eu que me fiz, eu que me fiz. Isso para uma vida sem Deus tá legal, qualquer pessoa pode declarar isso. Agora, uma vida com Deus, a gente nunca pode declarar que foi a gente que fez, né? Do nosso acordar ao nosso dormir, a gente depende dele. Já falei sobre o ar que a gente respira, o sangue que... Eu não coloquei sangue nas minhas veias, foi ele. Logo, né, a gente precisa entender que a gente depende dele. E ele é o provedor. Ele provê não só financeiramente, não só a nossa saúde, não só emocionalmente, não só profissionalmente. Ele provê tudo. Então, a gente tem acesso àquele que criou, aquele que cria, aquele que faz acontecer, né? E a gente não precisa aqui a gente aprende, só o versículo 10 a gente aprende sobre ganância, né? Aquela pessoa que quer tudo para ela, que não divide, o egoísmo, aquela pessoa que só pensa nela. Ah, não, mas eu vou deixar isso aqui, vai sobrar isso. Ou então, eu vou fazer isso aqui para quê? Se eu não vou usar isso sozinha. Ou se eu não vou conseguir usar isso aqui tudo só. Então, Deus ensina que se você tem e Ele te dá o que é seu, e Ele te dá o que é suficiente, tudo aquilo que é mais do que o suficiente e transbordar na sua vida, compartilhe. Seja amor, seja perdão, seja financeiro, seja dinheiro, seja conselho, seja um ombro amigo, tudo aquilo que você tem mais do que o suficiente para você, que você possa entender que Deus vai prover para as pessoas e que você seja um canal para isso. Aí ele continua: não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Principalmente porque quando você mente, você está roubando. Você está roubando a pessoa de saber a verdade, você está roubando a oportunidade da pessoa ter acesso à verdade, você está roubando chances que a pessoa. Então, você mentir também é roubar, né? Então, a mentira, ela é um roubo da verdade, é a verdade. Quando você mente, né, você está roubando a verdade. Isso, assim, relacionamentos, né, até um testemunho meu mesmo, pessoal, eu tive um relacionamento em que eu falei para a pessoa isso, né, eu falei, olha, independente do que você fizer na sua vida, como, né, parceiros, a única coisa que você não pode fazer é me tirar o direito de saber a verdade. Que aí você está roubando de mim, você está tirando de mim o meu direito de escolher se eu fico, se eu vou, né? Então, a verdade, ela, por mais que às vezes pareça que ela vai piorar, vai causar um caos, ela é sempre bem-vinda.
A mentira não. Então, não roubem nem a verdade, nem dinheiro, nem qualquer outra coisa, obviamente, né? Que Deus está falando, não roubem. Eu já vi que tem 4 mensagens ali, eu já vi. Peraí. Não desonrem o nome do seu Deus usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Toda vez que ele fala eu sou o Senhor, ele está dizendo eu estou vendo tudo. Eu sou maior do que você. Eu sou maior do que a sua inteligência. Eu sou acima do que você imagina que eu seja. Então, toda vez que ele dá uma instrução e ele fala eu sou o Senhor, ele está mostrando ele está mostrando de onde é, né, que vem as coisas todas no mundo. Ele está dizendo, ele está mostrando a soberania dele e dizendo, não tente me enganar. Então, quando ele fala, não desonrem o nome de seu Deus usando para jurar falsamente. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas, eu juro por isso, por aquilo, eu juro por... Jurar pelo nome dele já é algo assim que é abominável. Primeiro, porque ninguém é dono dele para jurar por ele. Ninguém tem acesso a colocar ele como uma moeda de troca num juramento, né? Então, jurar por ele já é algo completamente errado. Falsamente, então, nem se fala. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Isso aqui é ótimo. Se você, né, tem empregados, se você tem pessoas que trabalham para você, se você tem pessoas que provêm de algum serviço para você, o que é o correto é o que é o correto. Se você tem o dinheiro hoje, você paga hoje. Por que isso? Porque Deus, ele provê para todos, não só para você que tem o dinheiro, ou para você que tem o empregado, ou para você que tem, né? Então, Deus, ele provê para todos, de todas as formas, debaixo do sol para todos. Então, ele provê até mesmo para quem não crê nele, porque a mesma pessoa que divide isso está é, isso está em, esqueci o nome do livro agora, meu Deus, é um dos meus favoritos, eu esqueci. É, enfim, isso também é bíblico, isso também está na Bíblia sobre aquele que, né, Eclesiastes, obrigada, senhor, Eclesiastes. Aquilo está também na pergunta que Salomão fazia. Aquele que rouba, aquele que faz o mal, tem o mesmo céu que eu, tem o mesmo sol que eu. Então, para que adianta ser bom? Para que adianta fazer o bem, né? Salomão tinha várias questões, eu acho que é importante, esse livro é maravilhoso, porque bate muito com o que o ser humano toda hora fica perguntando, né? Por que Deus isso, por que Deus aquilo, por que a pessoa que faz o mal ganha dinheiro, por que o outro é bem-sucedido, enfim. Então, eram perguntas que, obviamente, Deus sabia que o ser humano iria questionar e deixou num livro para gente chamado Eclesiastes. Então, você que tem, né, acesso a isso, você que ele está falando, não fique com o que é do próximo, porque Deus provê para todos. E aquela pessoa que vai ser, né, que vai ter a providência divina de ter aquele dinheiro dela, ou de ter o que quer que seja, ele está falando pagamento aqui especificamente, então vamos falar de pagamento. Ou pagamento especificamente, ela está contando com aquilo naquele momento, naquela hora, e Deus está provendo para ela naquele momento, naquela hora. Então, não fique com o que não é, obviamente, seu, e não roubem, né? Isso aqui ele linka com o que está roubando. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Por quê? Tema seu Deus, porque Deus está vendo. Eu sou o Senhor. O cego pode não estar enxergando e o surdo pode não estar ouvindo, mas eu sou o seu Deus. Não distorçam a justiça em questões legais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo demais. Nossa, só o amor de Deus. Presta atenção. Favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Então, isso aqui Deus está dizendo, veja, você pode ser rico ou você pode ser pobre. Você pode ter poder, você pode não ter poder. Você pode ter um cargo X ou um cargo Y. Você pode ter acesso a isso ou ter acesso àquilo. Todos precisam ser julgados com imparcialidade, porque é assim que Deus é. Se ele está te ensinando algo como fazer, é porque é como ele faz. Então, ele julga com imparcialidade. Não tem, porque esse é cristão, porque aquele não é cristão. Obviamente, cada um tem, né, o seu papel no mundo, e aí, obviamente, cada um vai acabar sendo, como é que fala, julgado pelas suas ações. Isso aí todos, até cristão. Porém, os cristãos não são condenados, né? Que isso aí, graças a Deus, Cristo já levou na cruz por nós. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor.
Então, aqui você vê, você pode dizer, tá, mas Deus é que cuida da vida de todo mundo, então o que que tem a ver com a vida do próximo, né? Tem a ver que Deus nos colocou no mundo e ele usa de um para ajudar o outro sempre. Deus não tem nada com um sozinho assim, senão a salvação. A única coisa. O restante, Deus não está te abençoando só para você ser abençoado. Deus não está te dando abundância na sua vida emocional, espiritual, financeira, profissional, para você ser somente bem-sucedido na sua própria vida. Deus não faz você estar no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado, quando você vai ajudar alguém, quando você precisa de ajudar alguém. Deus não faz isso. Então, Deus nunca vai te abençoar para você ser abençoado sozinho. Deus nunca vai te dar saúde para você só compartilhar uma vida sozinha, sozinho né, isolado. E Deus não vai fazer isso. Então, ele diz isso: não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. E ele fala: eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Amo o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu escolhi a família em que você nasceu. Eu escolhi a família na qual você estaria dividindo a sua vida. Então, não alimente o ódio. Ele está dizendo que não alimentar o ódio, porque ele sabe que vão ter pessoas que vão né, vão implicar e que vão ali mexer com vara curta no leão e vão fazer o ódio aparecer. Parentes e familiares e pessoas que fazem o mal contra os outros, pessoas que fazem fofoca contra os outros, pessoas que estão ali só para fazer o mal. Eu tenho certeza que toda a família tem esse personagem, porque só muda de endereço. Então, o que acontece? Deus está dizendo, o ódio ele vai ser implantado, ele vai ser colocado ali, mas não alimente o ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem. Deus está ensinando que você pode se defender. Deus está dizendo que você pode fazer o que é o justo. Porém, ele fala: confrontem sem rodeios. Seja objetivo. Deu problema com aquela pessoa, você vai lá e não fica de um para cá, um para lá, um para cá, resolva, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar. Isso aqui, gente, é uma conduta santa, tá? Eu vou estar ensinando a gente. Não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém de seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Nem são os 10 mandamentos especificamente, né? Mas ele está falando aqui, veja. Então, não procure, quer dizer, são os 10 mandamentos, mas não procurem se vingar, nem guardar rancor. Isso aqui é algo que Deus ensina o tempo inteiro na Bíblia. Por quê? Não somente altera os nossos sistemas, né, o nosso sistema nervoso, nossa vida, nosso corpo sente, pessoa que guarda rancor, pessoa que guarda, procure, aliás, desculpa, não procure se vingar e nem guardar rancor. Mas, tá, a pessoa me machucou muito, tá, a pessoa é entre você e Deus, fala, Senhor, eu quero me libertar desse rancor que está no meu coração, que está na minha alma, que está no... Porque se você deixa o rancor habitar no seu corpo junto com o Espírito Santo, não dá certo. Você não consegue alcançar o melhor de si. Você não consegue alcançar a mudança que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Você não consegue. Porque toda vez em que você estiver andando para ser uma pessoa melhor, para Cristo te ensinar a ser uma pessoa melhor, aquilo que não participa da santidade de Cristo, que é a vingança, que é o rancor, tudo isso, aquilo vai interferir, porque você é ser humano. Então, ele diz: não guarde rancor de alguém de seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de semente. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja liberdade não foi comprada, mas que está comprometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava. Uma vez que ela não é livre, nem o homem, nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e o seu pecado será perdoado.
Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colhem os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, a gente sabe, né? Primeiro, os 3 primeiros anos. A gente sabe que depois do 3 tudo muda, né? Os 3 dias de Cristo crucificado e morto até que ele ressuscitasse, obviamente, é o tempo de quê? De modificação, de transformação. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, a sua colheita aumentará. Deus ensina até economia para a gente, né? O que é a gente saber guardar, salvar, a gente entender que a gente pensa que hoje para a gente ter no futuro, tudo isso faz sentido. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor, porque você tem que agradecer a Deus a sua colheita, que foi perfeita, que os frutos chegaram perfeitamente ao seu tamanho correto, que não teve nenhum tipo de praga. Meu Deus. Que não teve nenhum tipo de praga, que tudo, né, funcionou e aconteceu da forma que tinha que acontecer, da forma que tinha. Então, agradecer ao Senhor, obviamente, a tudo isso. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não comam carne que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhações, nem feitiçaria. Isso aqui é ótimo. Não pratiquem, é porque existe, porque o diabo tem acesso a essas coisas, né? Não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Não, e esse negócio de adivinhação é algo que a gente cai mesmo, né? Eu sou prova viva de que eu fui há um tempo atrás, sei lá, uns vários anos atrás, graças a Deus, eu fui nessas pessoas que liam cartas, sabe? E que liam e falavam. Por quê? Quando a gente está perdido, quando a gente não confia 100% no Senhor, a gente quer saber o que vai acontecer. E a gente vai ver em Samuel isso. A gente vai ver Samuel, a gente vai ver Reis, a gente vai ver em Reis, a gente vai ver Saul, a gente vai ver o desespero. E tem vezes que a gente está no desespero, que a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Meu Deus, o que... E tem pessoas, porque o diabo usa e faz isso para separar as pessoas de Deus. Porque se ele falou, não, faça, o diabo vai fazer de tudo para a gente fazer. Então tem momentos que a gente está perdidos na vida, que a gente quer ouvir alguém dizer, é isso que vai acontecer. Ou então, é isso aqui. E tem pessoas que ninguém tem acesso ao futuro, tá? Mas o diabo sabe aquilo que você quer ouvir, e aí ele te dá através dessas coisas. O único que tem acesso ao futuro é aquele que The pencil is pretty. Eu não tenho ideia do que está acontecendo com essa caixinha de som. Aquele que tem acesso ao futuro é somente Deus. Porque ele como é que fala? Não é atemporal que eu queria falar, eu esqueci a palavra especificamente agora, mas, né, ele calma, vou lembrar. Bom, se eu não lembrar, Deus vai me fazer lembrar daqui a pouco. Mas onipresente, obrigada. Onipresente, e ele tá no futuro, ele tá no passado, ele tá no presente. Então, o único que sabe do futuro é Deus. Então, quando uma pessoa vai nesses que praticam adivinhações e a pessoa fala assim, olha, a pessoa X vai fazer isso, vai acontecer aquilo, é porque o diabo sabe da sua vida, né? A gente sabe porque é bíblico que ele fica rondando igual um leão, pronto para atacar. Ele sabe as coisas que acontecem, né? E aí ele fica esperando o quê? Para falar aquilo que você quer ouvir e você fica impressionado, impressionada e tudo mais, né? Eu já caí nisso. Então, não pratique. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Isso aqui é uma das coisas que as pessoas pegam para falar sobre a tatuagem, né? Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo por tristeza, né, um sentimento de não façam cortes no corpo, nem marcas na pele, né? Marcas pode ser também como tatuagem especificamente. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Então, ele está falando, pais, vocês são responsáveis pelas suas crianças. Pai, vocês são responsáveis pelos seus filhos.
Não a deem como prostituta. E isso existe até hoje, inclusive. Você vai em vários lugares do Brasil, tem, né, pais que fazem isso com os filhos de crianças. Tem pessoas no mundo inteiro que fazem isso com crianças. E, obviamente, que Deus sabia que isso ia acontecer, que já estava acontecendo, provavelmente por isso que ele está falando. Não faça isso, porque a terra ficaria cheia. Porque se você está falando de dinheiro, qualquer pessoa vai querer vender qualquer pessoa, qualquer coisa para ter dinheiro, porque a falta do dinheiro é desesperador. Então, ele tá dizendo, não contamine a sua filha. Guardem os meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiums e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso aqui já fala de outras religiões que existem que consultam espíritos. E consultar espírito é algo que Deus está dizendo. Não se contamine procurando médiums. Não só e os que consultam os espíritos dos mortos, ok? Então, isso aqui já é uma coisa bem clara. E ele está dizendo isso porque como é que fala? Você se consultar para falar com mortos, os mortos estão mortos, né? E você viu que Deus fala sobre tocar em mortos, tocar em cadáveres, não se contaminar. Deus separa uma coisa da outra. Morte é morte, vida é vida, né? Um corpo sem alma é morte, acabou. E o corpo com alma é vida viva. Então, não se contaminem procurando. E se ele está dizendo que você não deve procurar, é porque existem pessoas e existem acessos para que isso exista. Então, é óbvio que existe. Não é uma coisa de tipo fechar a cabeça, eu sou cristão, isso não existe para mim. Isso existe. O diabo existe, como é que fala? Os anjos dele, né, existem se vocês não sabem, não entendem ou vão saber agora, Lúcifer, né, ele era um dos querubins, né, e ele tocava, ele era músico, né, quando ele caiu, ele enganou vários, e vários foram junto com ele. Então, ele engana, ele faz isso. Por que que hoje em dia as pessoas estão mais atentas às músicas que elas ouvem, ou, né, os cristãos principalmente prestam atenção nas músicas? Porque Lúcifer fazia isso. Como é que fala? Ele enfeitiçava as pessoas com a música. E a música, você não vê a música, ela é espiritual. A música é espiritual. Você sabe quando você está louvando, você sente um negócio que você não sabe explicar. É espiritual. Você sabe quando você está ouvindo uma música e aí você começa a sentir umas coisas de querer dançar, de querer. É espiritual. Você sabe que tem religiões que usam batuques e músicas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e né, começam a receber entidades e isso e aquilo por conta dos. Então, a música, ela tem um efeito muito forte. Quando a pessoa pergunta, tá, é proibido ouvir isso, é pecado ouvir aquilo? Bom, mas você tem que entender da Bíblia de Deus. Se você achar que isso aqui fala com o que você é, com a sua conduta santa, você ouve. Se você acha que não, não ouça. E você não vai perder nada se você não ouvir, tá? Eu tô vendo que tá aumentando aqui as mensagens, eu vou coisar, porque tá acabando já. Faltam só 3 versículos. Vamos lá. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento. Deus está colocando todos um com um ali. E amem-nos como a si mesmos. Então, Deus aqui, é como se ele já estivesse falando, é como se ele já estivesse falando dos gentios, né, desde o início. Porque o povo escolhido de Deus, né, chamados filhos de Deus, né, povo escolhido de Deus, filhos de Deus e tudo mais, a gente precisa entender que o povo escolhido era povo escolhido. Eles tinham carregado o nome de Deus, né? Mas e quem andava junto com eles? E quem se convertia ou quem estava ali porque cria também nesse Deus? Porque também fazia parte desse Deus. Está fora? Não, não está fora. Deus os coloca junto. Deus coloca eles para participar e diz: trata-eles como se fossem israelitas de nascimento. Deus nem está falando como se fossem parentes, ou como se, não, é como se fosse israelita mesmo, como se fosse do seu mesmo povo. E amem-nos como a si mesmo. Por quê? Porque eles foram estrangeiros já. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então não é a sua lei, não é a sua regra, não, ele não é israelita, então vamos expulsar ele. Não é você, eu sou o Senhor. E você me obedece porque eu sou o Senhor e você é o servo, né? Então, Deus está ensinando a eles, obviamente, isso, e isso é lindo e eu amo, né? Porque Deus, obviamente, ele ensina que a gente não tem que ter distinção entre pessoas e nada disso.
Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Isso tudo aqui vale, por exemplo, para alimento que eles vendiam, né? Nos potes, isso vale para o ouro que eles vendiam, que eles compravam, isso aqui vale para o trigo, isso vale para. Não usem medidas desonestas. Suas balanças e os seus pesos devem ser exatos, como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, não é você que é o Senhor das suas coisas, não é você que é o Senhor do seu dinheiro, ou do seu pasto, ou do seu rebanho, aliás, ou do seu. Eu sou o Senhor. E todo Senhor provê para o seu servo, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, que vocês eram escravos, logo sejam justos, porque eu estou vendo tudo. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Ele não fala aprendam, leiam, decorem, tá tudo correto. Não, ele fala ponham em prática. Eu sou o Senhor. Bom, finalizamos aqui a live de hoje. Deixa eu ver as perguntas. Por quê? Ah, tá bom. Então, ótimo. Peraí. Porque eu vou finalizar aqui já, e aí eu continuo falando aqui, não há nenhuma pergunta específica que eu deixe a live continuar. Isso aqui é algo mais pessoal mesmo, então deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente finaliza a live agora, aí eu começo a ler aqui como é que fala? Essas mensagens que vocês mandaram durante a live, e aí a gente coisa, tá bom? Mas deixa eu finalizar pelo menos aqui a gravação, que eu acho que é aqui. Pera, stop.